Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Resolvi gravar esse vídeo, gente, para contar sobre a cirurgia que eu fiz, né? Como que eu estou, como tá sendo o pós-operatório. Às vezes serve assim de experiência para outras pessoas que já fizeram ou que vai fazer essa cirurgia, né? Nem todo o corpo é igual, nem todo mundo vai sentir a mesma coisa. Eu vou falar o meu relato, tá? Eu fiz uma cirurgia, hoje tá com 55 dias, fiz dia 22 de outubro. E foi uma esterectomia, tá? Esterectomia parcial, né? Ou semi-total. Foi retirado o útero, o colo, só preservou os ovários, tá? Por qual motivo que eu fiz essa cirurgia? Desde 2016, eu fui diagnosticada com endometriose, né? Por conta de muito sangramento, muita cólica, sabe? O fluxo muito grande, então nada parava, né? E, e aí de lá pra cá eu fui fazendo tratamento, todos os tipos de tratamento. Com anticoncepcional, com o DIU, sabe? Outras injeções. E alguns vinham até regulando direitinho, aí chegava certo tempo já não dava mais certo. E aí foi indo até que tomei vários tipos de remédio e a minha médica disse, olha, vamos aguardar esse último aí. Quando ele parar de fazer efeito, já não vai ter mais jeito, porque já foi até o último dos últimos. Aí vai partir para a cirurgia. Até então era só sobre a endometriose, né? Mas, quando foi em setembro, acho que foi agosto, mais ou menos, finalzinho de agosto, eu passei mal no trabalho. O sangramento já estava vindo bastante. E aí, já no início de setembro, eu fui no médico, ele passou uma ultrassom e um transvaginal. E quando eu fiz esse transvaginal, mostrou que tinha miomas dentro do útero. Miomas, assim, muitos miomas. Muitos miomas. E os 4 que pude, assim, ver bem, era, assim, um tamanho grandinho, sabe? Bem... Então, só os 4, que não dava para contar os ossos, porque de tão grande que meu útero já sabia que já tinha aumentado de tamanho, já desde o início, já estava aumentando, né? E as dores intensificando, e aí, por último, descobriu os miomas, certo? Quando eles viram o meu histórico, eu sempre andava com todos os documentos, todas as ultrassons, tudo que eu tinha feito desde o início do tratamento, eu já andava, né? Para eles saberem como que estava a evolução. E aí eles falaram, não, vamos... O médico falou, não, vamos marcar já. Eu já queria fazer essa cirurgia já há um tempo, porque, gente, eu já sou laqueada há 15 anos, tenho 3 filhos, eu já não tinha pretensão nenhuma de ter mais filhos, sabe? E os médicos sempre diziam, não, o seu útero tá bom, isso, aquilo, tipo, nada demais para poder fazer essa retirada. Enfim, a gente foi empurrando com a barriga, né, até chegar no extremo. E aí, nesse último ultrassom que eu fiz, que viu que os miomas tinham aumentado de tamanho... Na verdade, eu tinha feito uma ultrassom uns 8 meses atrás, que aí foi quando eu vi que tinha miomas. Foi descoberto que tinha miomas também. Mas até aí era pequeno, não sei o que, tipo, vai tratando como pode, com remédio. Gente, ignora o barulho, minha cachorrinha, tá? Aí, quando foi nesse mês que eu passei mal, que foi em outubro, ou foi no finalzinho de setembro para o início de outubro, aí ele passou um transvaginal urgente, eu fiz,
quando eu retornei nele, ele falou, não, é pra já, vamos marcar pra ontem sua cirurgia. Aí foi questão assim de 10 dias, eu já tinha passado pelo cardiologista, pelo anestesista, já tinha feito uma série de exames e já estava pronta. Aí já tinha marcado, aí marcamos para o dia 22 de outubro. Às 5 da manhã entrei na sala de cirurgia, né, já pronta. Eu na verdade, era para tomar só a RAC, aquela anestesia que é na coluna, que é igual da cesárea. Tá? Eu já sabia que não ia ser por outros métodos, a não ser a cirurgia aberta mesmo, aqui embaixo, igual o corte da cesárea e tal, por conta do tamanho do meu útero que estava, por conta dos problemas que já tinha se agravado um pouco. Então, não ia poder ser por vídeo, nada desses outros métodos, certo? E aí, 5 horas da manhã, começou mais ou menos umas 6 horas ali, 6 e pouco. E durou mais ou menos umas 2 horas. Até então, como eu falei da cirurgia, tinha tomado, até o momento que eu estava lá, tinha tomado a RAC, mas aí chegaram outros médicos, estavam conversando e tal, eu até percebi ali alguns, né? E aí, de repente, eles falaram que tinha que ser a geral. Então, me aplicaram, eu apaguei, né? E quando eu acordei, foi 2 horas depois da cirurgia. Com o médico, quando eu acordei, o médico falando, olha, você é forte, graças a Deus, deu tudo certo, agradeça a Deus, sei o que, e eu já meio que, né? Assim, ainda senti aquele frio enorme, que quando a anestesia vai saindo, a gente sente um frio que nada aquece. Gente do céu, eles colocaram o edredom e nada aquecia. Mas ali é um tempo só, né? Aí depois você vai voltando, ali é o normal, vai ficando meio grogue e tal, mas vai voltando ao normal. Enfim, fui pro quarto. Eu fiz pela Unimed, tá? Convênio que a gente tem, graças a Deus. Porque, tipo, meu medo era ficar aí esperando em filas e filas pelo SUS, né? Mas aqui na cidade que eu moro ainda pelo SUS é rápido para fazer. Eu soube disso. Mas enfim, é pelo convênio do meu esposo, né? Que é servidor público, e aí aí ficou mais fácil. Depois disso, gente, aí fui pro quarto, fiquei com sonda, colocaram sonda e tal, e fiquei de um dia pro outro, falaram que eu ia ficar uns 2, 3 dias. Lá na plaquinha, tudo, no indicador tinha que eu ia ficar uns 3, 4 dias. Tomando remédio o tempo todo, tomando remédio para dor, soro o tempo inteiro, né? E aí eram as dores insuportáveis no início, insuportáveis, gente, sério. Nossa, eu não aguentava, faltava até o ar de tanta dor, mesmo tomando os remédios ali. Depois disso, no outro dia veio tirar a sonda. Eu tinha uma quantidade de xixi que eu tinha que fazer para poder ser liberada, né? Não podia ser liberada antes de fazer, porque eu tava tomando bastante água, mas não era o suficiente. Até que Deus foi maravilhoso, porque eu não via a hora de vir para casa. Não via a hora de vir para casa, porque é outra coisa na nossa casa. E aí, no segundo dia, eu consegui fazer a quantidade certa, era 750 ml, uma coisa assim, ali, que foi uma coisa para amanhecer do outro dia, né? E aí acabou que ele me liberou naquele dia e eu vim pra casa. Aí é onde que passou toda a medicação, que não fazer esforço, não pegar peso, não me abaixar, isso, aquilo, tal, usar uma cinta, falou para usar a cinta, que é até melhor mesmo. Eu digo, gente, eu não vou conseguir, porque a minha cirurgia, o corte, gente, foi maior do que o da minha cesárea. Maior. E assim, eu sofri muito mais. Eu falo pra vocês, pra mim, na minha experiência, eu preferia ter tido uns 2 cesáreas ali de uma vez do que essa cirurgia.
Tem gente que pode até dizer, não senti nada, eu fiz, não senti nada e tal. Mas na minha foi assim. E aí a gente veio pra casa, meu esposo foi me buscar, a gente veio pra casa, um sufoco pra vir de carro, muita dor, não podia tocar, não podia. Gente, terrível. Pra tomar banho, meu esposo me ajudou, meus filhos me ajudaram ali, né? Pra pedir alguma coisa, meu esposo me ajudava no banho também. E meus filhos, quando eu precisava, assim, pra eu pegar alguma coisa, pra isso, pra aquilo. Aí ficava deitada, tinha que levantar, fazer umas caminhadinhas ali rapidinho, voltar, tal, e fui fazendo, e dores, e dores, e dores. Gente, parecia que tinha assim, nem sei, nossa, parecia que tinha me retalhado por dentro. Que na verdade tem o corte grande, né, que é tipo da cesárea, que são várias camadas, e dentro ainda na retirada do útero tem os pontos onde o útero era colado. Então é cortada ali também, né? Então, querendo ou não, não é só o da cicatriz, tem vários cortes por dentro. Então, dos lados, assim, dos lados, sentia muita dor mesmo. Ó, desenchei bastante já, tô sem cinta agora. Estou sem cinta, estou com 55 dias. Mas eu ainda sinto dolorido, na cicatriz nada. Aqui ainda sinto dormente, né? Mas na cicatriz, graças a Deus, está tudo ok. Ele recomendou só lavar com água e sabão, tá? Só com água e sabão mesmo. Então eu comprei sabão líquido neutro, para não ficar passando o sabonete aqui e tal. Então, comprei o líquido. Ó, nossa, diminuiu muito, gente. Minha barriga era muito alta, muito alta. Olha aqui. Então eu sinto dores nas costas, ainda não pego peso, não saio empurrando as coisas, arrastando móveis, fazendo faxina pesada. Tipo, comecei a varrer casa. Louça eu já tava lavando com uns 15 dias, de teimosa, porque eu lavava ali, daqui a pouco eu já tava com muita dor. De teimosa, sem ninguém ver. Fazia alguma coisa no fogo e tal, porque eu botava lá e saía, né, gente? Eu não ficava lá o tempo todo no fogão ali, né? Então dava pra fazer alguma coisinha. Teimando. Quando foi com, sim, quando foi com 16 dias, gente, que eu tava cirurgiada, e outra, na hora que fez a cirurgia, que terminou, não saiu sangue, nada, não fiquei sangrando, nada. Levei absorvente pós-operatório, levei absorvente comum e não usei nada, nada, porque não saía nada. Com 16 dias que eu tava em casa, gente, do nada me deu um sangramento, uma hemorragia muito grande, muito grande. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida. Botei aquele fraldão, em 5 minutos encharcava. Saía aquelas, sabe, coágulo, aquela coisa, nossa, uma coisa enorme. Então, assim, aí corri para o hospital, fiquei lá ainda uns dias, né, 2 dias. E ninguém entendia o que era aquilo, todo mundo vendo ficou aterrorizado, ninguém sabia o que era aquilo. E aí tomei remédio e tal, depois me liberaram para casa, né? Depois de 2 dias me liberaram para casa. E eu morrendo de medo, gente, que eu disse, pronto, vou morrer. Morrer na cirurgia, vou. Aí vim para casa, continuei tomando os remédios em casa e pronto, melhorou, acabou. Aí fiz mais um repouso mesmo absoluto, sem mexer em nada, porque eu tava morrendo de medo. Depois eu fui voltando aos pouquinhos, tipo, depois de 30 dias ali, eu fui voltando, fazer uma coisa, ou tipo, eu já aspirava a casa com o aspirador ali em pé, não fazia movimentos absurdos, nada, sabe? Era assim, uma loucinha, uma coisinha assim básica, né? Porque eu também já tava entediada, Deus me livre minha casa, vendo minha casa ali, sabe? Pra fazer quando o pessoal quisesse. Gente, sim, enfim, acabou que agora com 55 dias, o que você sente, mano? Ó, sinto ainda umas dores nas costas, às vezes no final do dia sinto um desconforto, uma dorzinha de leve, uma coisinha assim, um desconfortozinho.
Eu uso cinta ainda, uso muito para sair, porque dá mais firmeza, você sente menos dor. Uso também em casa, porque como eu acordei, eu dormi sem a cinta, né? Acordei e não coloquei. Mas eu uso porque é muito bom, gente, muito bom. Além de ajudar a desinchar, você fica mais firme, você sente menos dor, não dói. Então, gente, o médico me deu um atestado de 60 dias, né? Então, eu fiquei 15 pela empresa e 45 pelo INSS. Graças a Deus, dei entrada no INSS foi muito rápido mesmo. Achei que ia voltar a trabalhar, ainda não ia receber, não ia dar certo, né? Que eles têm um prazo bem longo para poder analisar. Não precisei fazer perícia, nada. Mandei a documentação online, eles analisaram e já mandaram a carta de concessão, tudo falando o valor, a data que ia receber, tudo direitinho. Já recebi a primeira, né? Era para mim retornar agora para o trabalho dia 20 de dezembro, porém a prefeitura daqui entra em recesso e só retorna dia 5, então eu também vou retornar só dia 5. Mas já levei toda a documentação lá do prazo que eu tenho, né, para voltar, como eles vão entrar em recesso, então eu levei toda a documentação antes, que é a carta de cessação, né, que a gente pega no INSS com a carta dizendo quando é o último dia, se você não está sentindo nada, dá para me trabalhar, onde eu trabalho dá para me trabalhar de boa. Então eu já levei antes lá, já para eles lançarem na folha de pagamento, né? Lançarem lá no histórico, que eu voltei tal dia e os outros dias eu recebo normal, com, como é que se diz? Recebo normal, como se eu estivesse trabalhando, né? Os outros 15 dias, que é do dia 20 ao dia 5, certo? Então, gente, tá sendo assim, é um tormento. Eu falo pra você, é um tormento, ainda não é uma coisa legal. Eu não tô andando de moto ainda, nada, sabe? Vou passar uns dias ainda, por medo de quê? Buraqueira, lombada ou acidente, sei lá, que Deus me livre. Então é bem pior, né? Porque, 55 dias, mas ainda tá recente, gente. Pra pessoa voltar mais ou menos ali à vida normal, são 6 meses, né? Então, fora isso, você tem que ter um certo cuidado. Então, eu não tô tendo o máximo de cuidado ainda. E é isso, gente. Mas não é legal. Então, assim, é bom a gente porque acabou. Acabou o problema, né? Tô indo também em consultas, tá? No início era de 10 em 10 dias. Agora já demora mais, tipo, eu fui agora há pouco, eu vou agora só em janeiro, né, na consulta com o meu cirurgião, para ele ver como é que tá, ele analisa tudo, para ver se tá tudo cicatrizado ali, tá bonitinho, se não infeccionou, tá, né, se não inflamou, não. Gente, outra coisa, para fazer o número 2 eu demorei 15 dias. Gente, era uma cólica que eu sentia, devido às gases, cólica, que eu não meu Deus, eu achava que eu ia morrer, juro. Juro. E xixi também, gente. Xixi também. Meu Deus. Aí eu tomei laxante. Ele me passou óleo de coco para tomar 2 vezes ao dia. Um xarope também de ameixa que ele passou. Nada disso adiantava. Foi com um tempo mesmo. Eu chorava. Chorava, gente. Só para voltar nisso aí, porque a gente vai lembrando assim, né? Mas, meu Deus, um sufoco. Mas hoje, graças a Deus, eu já faço bem, não sinto dor, nada assim, ao ir ao banheiro, tomo banho sozinha. Nos primeiros dias, eu também, ó, quando foi com uns 10, antes de 10 dias, eu já tava tomando banho sozinha. Com muito cuidado, né, gente? Tipo, na hora de vestir a calcinha, eu sentava no vaso, pra não ter que me abaixar, né? E colocava a calcinha e ia vestindo assim aos poucos, sabe? Fui tentando ser o mais independente possível, que às vezes eu estava só em casa, meu filho na escola, minha filha também trabalhando e meu esposo trabalhando, então às vezes eu tinha que ficar só em casa, a maioria das vezes. Então eu tinha que me virar sozinha, né? Mas é isso, gente. Espero ter passado essa experiência para vocês, que vocês gostem, né? Alguém que hoje já passou, pode contar aí como foi sua experiência,
ou que ainda vai passar, né, por essa cirurgia. Então, gente, agora sim, eu espero nas promessas aí, né, que o pessoal fala que agora é vida nova, agora é só coisa boa. Então, ainda tô naquela fase, ainda sentindo uma coisa ou outra, mas na esperança de que realmente tudo vai ficar perfeito, tá? E aí, se eu esqueci alguma coisa, me perdoe, ou vocês perguntam aí que eu gravo outro vídeo explicando, ou eu respondo aí, tá bom? Então, ó, já deixa seu like, seu joinha se gostou desse vídeo, tá? Se inscreve no canal que ainda não é inscrito. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!